No quarto domingo do tempo comum, a liturgia nos coloca diante de uma realidade que é mal compreendida por muita gente. Quando o Evangelho nos chama a atenção para a pobreza, é evidente que não estamos falando da miséria. A miséria não agrada o coração de Deus. Existem várias categorias de pobreza, mas aquela que é fruto da injustiça, da desigualdade, que não dá dignidade às pessoas, esta não é a vontade de Deus, seguramente. É por isso que não podemos de maneira nenhuma concordar com este tipo de pobreza. Esta não. E devemos e podemos fazer o que estiver ao nosso alcance para ir em socorro desses menos favorecidos. Sim, é sempre muito salutar fazermos o que estiver ao nosso alcance para, se não sanar, ao menos socorrer estas situações mais vulneráveis de pobreza extrema. Mas a pobreza que Sofonias denuncia e quer de fato chamar a atenção é aquela que é fruto desta mesma desigualdade e que não é uma pobreza de dinheiro, mas é uma pobreza de caráter, de moralidade, de decência. E é claro que essa também é horrível. Essa também é horrível, porque falta aquele senso, falta aquela bonita categoria que faz com que olhemos a vida a partir dos óculos de Deus. Então ele denuncia tudo isso e chama a atenção que quando não existe humildade, não há como entrar aí a palavra de Deus. Sim, a soberba não ajuda em nada no processo de conversão. Depois nós vamos para a segunda leitura, onde Paulo aos Coríntios recorda que Deus escolhe aquilo que parece loucura para o mundo, para que a gente entenda o que Deus quer e espera de nós. Sim, é por isso, minha gente, que nós não podemos entrar nesse discurso pós-moderno, né? Nós não podemos nos deixar levar por esse discurso pós-moderno de que nós vamos conseguir tudo que a gente quer e sei lá mais o que, sem esforço, né? Porque hoje é engraçado que todo mundo quer tudo com o mínimo de esforço. Não é por aí também que as coisas funcionam. Ou então, nós não conseguimos olhar as coisas como elas realmente são. Confundimos tudo. Quando a gente vê uma matéria, sobretudo de jogadores de futebol, ao invés de falar que eles vieram de uma família pobre, de uma comunidade pobre, diz que vieram de uma família humilde, né? Como se humildade e pobreza estivessem necessariamente ligadas e fossem a mesma coisa. Como se quando ganharam dinheiro, perderam a humildade e por aí vai. Não é a mesma coisa, não confundamos as coisas. A humildade que somos chamados a viver é aquele senso de sabermos quem somos, onde estamos e o que devemos fazer. É aquilo que os antigos diziam, ter os pezinhos no chão, né? De vez em quando eles sempre chamavam a atenção nesse sentido, põe o pé no chão, né? Não fique por aí voando nas ideias, não fique por aí vivendo uma vida que não é verdadeira, pé no chão, aterriza. É isso que o apóstolo está dizendo à comunidade de Corinto, não vivam uma vida ilusória. Por quê? Porque pode parecer loucura, sim, algumas coisas. Pode parecer loucura falarmos de viver uma vida humilde, de viver uma vida pobre, pode. Mas precisamos entender qual é a pobreza que o Senhor espera de nós e qual é a pobreza que agrada o coração de Deus. A pobreza que agrada o coração de Deus é aquela que é grato por aquilo que tem. O pobre, quando ele entende que tem pouco, ele não se fecha no egoísmo e guarda só para si. Tanto é que nascem expressões bonitas do coração popular, né? E nós as temos no Brasil com muita tranquilidade. Onde come um,
come 2. Pode vir, vamos colocar mais água no feijão. E por aí vai. Então, não existe um pensamento mesquinho quando se entende o que se tem e se é grato pelo que se tem. Não existe um pensamento egoísta quando se é verdadeiramente humilde, porque a humildade gera inclusive a generosidade, que é o contrário do egoísmo, que é o contrário da mesquinhez, que é ao contrário do orgulho. É por isso que a pobreza que agrada o coração de Deus é aquela que não se agarra nas coisas materiais. É aquela que não põe a sua segurança nos outros, que não põe a sua segurança em coisas, mas põe a sua segurança em Deus. E vive uma vida que quer sim conquistar as coisas, até aqui não há nenhum pecado enquanto a isso, mas que não está agarrado a isso, que não coloca o valor da pessoa humana acima disso, que não passa em cima de ninguém por isso, que não tira de ninguém por isso. É esta pobreza que agrada o coração de Deus, daquele que sabe ser grato, generoso e partilhar o que tem. É por isso que as bem-aventuranças proclamadas hoje no Evangelho são chamadas também da carta magna de Jesus. Porque aqui ele nos mostra que bem-aventurados, ou seja, aqueles que vão caminhar de acordo com a vontade de Deus e vivem o projeto de Deus, que é a santidade, são aqueles que são capazes de viver conforme Jesus vai dizendo, a pobreza em espírito. Aquele que é capaz de sensibilizar-se com o outro. Estamos numa sociedade que não se sensibiliza com o outro, que não sente as dores do outro, e pelo contrário, fecha-se em si mesmo. Nada mais a solidariza, nada mais a toca. Isso é muito terrível quando a pessoa chega a este ponto, onde nada mais a toca, onde não tem a capacidade de sentir a dor do outro. Nada mais choca. Isso é terrível. Fica um coração endurecido. Não, não pode. Depois Jesus ainda vai dizer que a mansidão não é ser bobo, não é aceitar tudo. A mansidão é aquele coração que tem a capacidade de entrar no mais íntimo do sofrimento do outro. Aquela capacidade de entender o sofrimento do outro. De não é só olhar por cima, mas é aprofundar o olhar. Não é olhar olho no olho, mas é fazer a ponte de coração para coração. Jesus ainda vai nos lembrar nas bem-aventuranças que nós, quando aderimos o projeto de Deus, não vamos agradar a todos. Vão ter aqueles que vão se desagradar e até mesmo vão nos perseguir. Há um tempo atrás eu dizia que a perseguição era velada, hoje infelizmente não é mais. A perseguição para aqueles que vivem os valores do Evangelho está aí, cada vez mais sendo atacada, cada vez mais sendo exposta. Hoje nós temos, infelizmente, uma inversão de valores terríveis. E quando vemos católicos aderindo a isso, pior ainda. Gente que faz de tudo para salvar os ovos de tartaruga, mas são favoráveis ao aborto. Não podemos compactuar com essa lógica esquisita, onde as tartarugas valem mais do que pessoas, onde somos favoráveis à eutanásia, onde somos favoráveis ao descarte de pessoas humanas. Não podemos de maneira nenhuma compactuar com esta visão em nome de uma facilidade de vida, em nome de uma falsa humanização. Não podemos. Então Jesus está dizendo, aderir os valores do Evangelho vai gerar perseguição por aqueles que não estão no caminho do Evangelho. Mas não precisamos ter medo, de maneira nenhuma. Por quê? Porque Ele está conosco. E é bem-aventurado e conta com a força e com a graça de Deus aqueles que defendem os valores do Evangelho. Que nós possamos, queridos filhos, nos esforçar, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, sim, para sermos bem-aventurados. E se afaste de nós todo tipo de situações que nos levem a ser omissos, que nos levem a ser indiferentes, que nos levem a ser aqueles que simplesmente olham e nada fazem. Mas que as bem-aventuranças nos provoquem
a sermos cada vez mais unidos, ligados ao Evangelho, ao coração de Jesus e àquilo que Ele pede e espera de cada um de nós.